Professor Otávio Bueno, um dos problemas mais caros da epistemologia contemporânea é o problema da justificação. Aí poderia falar um pouco mais sobre, em particular considerando o internismo e o externismo. Então, né, por que a justificação é um problema, né, para a epistemologia? E o que são essas duas posições, né, internismo e externismo? Ótimo. Thales, também uma ótima pergunta. Só uma pergunta, porque eu nunca dei aula no Brasil, né? O termo é internismo para internalism. Eu diria internalismo, mas se usa internismo? Eu já vi as duas traduções já. Tá bom. Eu vou usar internalismo só porque me soa um pouco mais adequado. Thales, você traduz para internismo, e quando eu falei externalismo, você entende externismo. Então, de fato, a questão da justificação é crucial para a epistemologia contemporânea, né? Já aparece desde a forma tradicional de entender o conhecimento como uma crença verdadeira justificada. Então, o que é essa justificação, né? E a questão, então, essa justificação tem que ter algumas características, né? Se reconhece que ela não precisa ser infalibilista, né? Quer dizer, você pode estar justificado por alguma coisa que é falsa. Então, por exemplo, no século XIII, as pessoas estavam justificadas em acreditar que a Terra não se movia, né? Na verdade, ela não parece que se move, até hoje, inclusive, né? Parece que está parado. Hoje a gente tem uma explicação. A gente parece que está paradinho aqui. Né? Exato. Então, nesse sentido, ainda que a Terra esteja se movendo, e ainda que se explique por que é uma aparência que ela não se move, né? A gente se move junto com ela, tá? Você poderia dizer, no século XIII, a justificação de que a Terra não se movia estava presente, né? Então, havia justificativa para se acreditar isso, né? Ainda que a justificação fosse falível, né? Então, isso trouxe questões, né, dentro do processo justificativo acerca de qual a estrutura dessa justificação, né? Então, o externismo, ou o externalismo, vai dizer o seguinte, né? Basta que esta justificação seja feita de uma maneira confiável, né? E eu não preciso saber ou ter razões para acreditar que essa justificação é confiável. Ela só precisa ser confiável, né? Se ela for confiável, eu vou criar uma crença verdadeira. E então, nesse sentido, eu vou ter o conhecimento, né? Então, hoje, por exemplo, a gente sabe que, na verdade, se basear simplesmente na experiência perceptual para inferir que a Terra não se move, né? Então, a justificativa seria, olha, nada está se movendo aqui, né? Então, a Terra está parada. Então, usar isso como um critério para justificação não é uma boa justificativa, né? Então, uma justificativa falível, né? E haveria outras justificativas melhores para justificar a afirmação contrária. Né? Por que apesar da Terra se mover, ela não parece que se move? Né? E é isso que em teorias físicas vão ser feitas. O que faz o internismo, o internalismo, é dizer, olha, ter uma justificação confiável não é suficiente para que a gente de fato tenha justificação. Você precisa, no mínimo, alguma razão para acreditar que esta justificativa é de fato confiável. Porque sem isso, você pode estar completamente equivocado, né? A gente pode voltar, né, por exemplo, lá do relógio parado, às 3 da tarde. Né? Em condições normais, você olhar um relógio para saber a hora, de fato, te dá uma boa justificação
para você acreditar que a hora é aquela que está marcada no relógio, em condições normais. Né? Então, se de fato o relógio estiver funcionando adequadamente, e você olhar para o relógio, você forma a crença verdadeira justificada que o horário é aquele que o relógio está marcando. Né? O que diz o internalismo, o internista, é que isso não é suficiente. Né? Não basta que você olhe o relógio. Você precisa ter alguma informação de que o relógio está funcionando e que ele é acurado. Se você não tiver esta informação, simplesmente olhar para o relógio não diz nada para você. Né? Você pode olhar o relógio na hora certa e por acaso você vai ter essa justificativa. Mas por sorte, porque você não tem, a sua justificação não está baseada numa informação adicional, a saber de que, de fato, o processo que você formou a sua crença é confiável. Né? Então, condições normais, olhar um relógio, de fato, gera uma crença verdadeira justificada acerca do horário do relógio. Mas se você não tem informação de que, de fato, o relógio está funcionando corretamente, você não tem como dizer que você está justificado. E é isso que faz o internalista. Ele vai exigir mais do que o externalista. O externalista diz, basta que o seu processo de justificação seja confiável. Né? E o internalismo diz, não, isso não basta. Você tem que ter alguma razão para acreditar que ele de fato é confiável. Não basta que ele seja. Porque se ele não for, você vai formar exatamente a mesma crença, pensando que o processo é confiável. Só que naquele caso, ele não era. Né? Porque o relógio não estava funcionando. E aí, você não tem a justificação. Então, na verdade, o internalista as objeções que se faz com frequência ao externalismo é que ele não garante que você tenha como explicar o seu conhecimento, se você tiver. Né? Porque você pode ter justificação só porque deu sorte. Você olhou o relógio que de fato estava funcionando e, de fato, normalmente olhar o relógio funcionando gera uma justificação para o seu conhecimento. Mas se você não sabe que o relógio, ou pelo menos não tem razões para acreditar que o relógio está funcionando direito, a sua justificativa não não é ela mesma confiável. Então, nesse caso, o internalista vai dizer que você ainda não dispõe de conhecimento, ou você não tem como explicar este conhecimento que você adquire. Né? Em contrapartida, o externalismo vai reclamar, dizer que o internalismo gera o ceticismo. Porque diz, então não basta que eu tenha justificação, eu tenho que ter também justificativas que a minha justificação é adequada, né? Ou alguma justificação para essa confiabilidade das minhas justificações. Isso gera um regresso infinito. Né? Isso vai gerar um regresso infinito, você nunca vai ter justificado. Né? E há várias respostas a isso. Novamente, esse é um estilo de argumento muito comum na epistemologia. Na verdade, desde Sexto Empírico, ele já discutia essas questões de regresso ao infinito como formas de questionar a confiabilidade de certas afirmações epistemológicas e filosóficas mais em geral. Tá? E tem várias respostas a isso. Né? Uma das respostas interessantes que surge algumas décadas atrás é o infinitismo, que vai dizer, olha, na verdade é mesmo, tem um regresso infinito aí, e isso vai para sempre. Qual é o problema? Né? A gente tem uma justificativa parcial. O nosso debate vai indo, e a gente vai parar em algum momento o debate. Nem que seja porque a gente está com fome, né? Ou vai dormir e volta no dia seguinte para conversar mais. Em algum momento você para. Né? Então, nesse sentido, a sua justificativa é parcial. Você dizendo, olha, supondo este passo, aí o resto eu saberia essa outra coisa, eu vou justificar esse outro passo. Justificando esse passo, eu justifico o passo seguinte. Justificando o passo seguinte, eu vou justificar o outro. E aí eu vou descendo, né, na cadeia. Aquele primeiro passo não foi justificado. Então a justificativa é parcial. Né? Mas eu posso sempre, diz o infinitista, eu posso sempre
justificar aquele passo inicial, se você quiser. Né? Você fala, não, mas como é que você justifica aquilo? Vai ter uma outra justificação. Tá, e a justificação dessa justificação? Bom, também vai ter uma outra. E assim a gente vai. Até o momento quando a gente está com fome, vai dormir, etc., você para provisoriamente, esse processo. Né? É isso que diz o internalista. Então, nesse sentido, não haveria uma justificação completa. Né? Mas você tem a potencialidade de oferecer uma justificação, sempre que necessário, né? Sempre que solicitado. Né? A questão é quão de fato diferente é isso de uma posição pirrônica. Porque, na verdade, você não tem uma justificação completa. Você está reconhecendo que você nunca terá uma justificação total. Porque você sempre vai ter que parar provisoriamente em algum momento, condicionalmente, né? E aquele ponto onde se parou o processo justificatório, não é ele mesmo justificado. Né? E você pode voltar, mas enquanto não voltar, aquele processo não está ainda justificado. Então, nesse sentido, você não consegue justificar plenamente. Né? O pirrônico diria, exatamente qual é o problema. Né? Talvez não tenha justificação. A gente vai aos poucos. Então, mas é uma proposta interessante, né? Que me agrada porque ela tenta sair do debate usual da epistemologia, que a gente ainda não tocou, que são os outros dois polos, né? O coerentismo e fundacionalismo. Né? A gente está falando da justificação, mas você também pode falar da mesma forma sobre o conhecimento também. Né? Que existiria uma base que justifica todos os processos justificativos, mas que ela mesma não precisa de justificação. Essa seria a base do conhecimento, que são os fundamentos do conhecimento. Essa é a ideia do fundacionalismo, ou talvez fundacionismo, não sei qual é o termo que é mais usado. E por outro lado, você tem a ideia de que não há uma base. Uma outra alternativa diz que não há uma base para o conhecimento. Qualquer item do conhecimento pode e precisa ser justificado. Né? E ele vai ser justificado por outros itens. E você forma uma rede, né? Uma rede complexa de justificação, uma network. Né? E a ideia é que é com base na coerência das interconexões justificatórias dessas várias crenças, que o processo de justificação se dá. Essa posição coerentista. Né? Então, o infinitismo tenta oferecer uma alternativa a essas duas formas de pensar o processo de justificação ou a estrutura do conhecimento, se você estiver considerando o conhecimento como um todo. Né? Não é nem necessariamente uma rede, nem um processo de inferência que para numa base e tenta justificar tudo a partir dele. Olá, se você gostou desse vídeo, você pode ajudar financeiramente em padrim.com.br/elomarinho, doando a partir de R$1 por mês. Se quiser fazer uma doação única, também pode usar a chave Pix, que está aqui na descrição. Todo o valor é reinvestido no canal. Se não puder, tudo bem. Já ajuda muito dar uma curtida nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Filosofia Acadêmica.